Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Hora do nosso Pensa Manaus Rotina, o professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, já está conosco aqui. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Jenny. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Bem-vindo conosco mais uma vez, professor. E a gente vai trazer aqui o seguinte tema. É uma polêmica desencadeada pelo lançamento do novo livro de Natália Pasternak e Carlos Orsi, intitulado Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério. É uma obra que, como os autores dizem, quer plantar, no mínimo, uma semente de ceticismo que leve o leitor a considerar: será? Em relação ao que eles consideram pseudociências de estimação. Conta pra gente, professor, um pouco mais sobre essa polêmica, do que se trata tudo isso? Olha, Rafael, eu acho que é preciso fazer uma primeira observação acerca, principalmente, de quem é Natália Pasternak, que foi uma pessoa que, no decorrer da crise da pandemia no Brasil, e particularmente da CPI, que procurou investigar a conduta do governo, então, tendo à frente o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela apontava e fazia uma séria crítica àqueles setores, inclusive de alguns médicos, né, que recomendavam os tais tratamentos precoces, né, o uso de ivermectina e de uma série de outros procedimentos, aí sim fundados em pseudociências, porque sem comprovação nenhuma, acabavam ou criando novos problemas, entre os quais a ilusão da cura ou o agravamento da doença, inclusive, né? E difundindo, portanto, práticas sem nenhuma fundamentação. Então, Natália Pasternak desempenhou um importante papel de conscientização, não é, sobre a necessidade das vacinas e a necessidade de adotar práticas terapêuticas de tratamento que fossem adequadas, não é, para enfrentar a pandemia. Bom, dito isso, vem agora o lançamento desse livro, não é, que procura, digamos, demonstrar que algumas práticas, que alguns campos do conhecimento que são tomados como ciência, do ponto de vista dela e do Carlos Orsi, não seriam ciências. E dentre essas, que ela e o Carlos Orsi chamam de bobagens ou pseudociências, estão incluídas a psicanálise e outros tratamentos que vêm sendo incorporados, inclusive, a políticas públicas, como a acupuntura e outra, a homeopatia. Houve uma resposta muito importante, vinda principalmente de psicanalistas, não é, e de setores que lidam com psiquiatria, que colocou uma questão extremamente significativa, Rafael, para todas aquelas pessoas que trabalham com ciência, né, mas particularmente para aquelas que não estão preocupadas apenas em fazer pesquisas a partir de determinados métodos. E eu acho que esse é outro campo muito importante de ser discutido, tanto porque ele tem implicações para o processo pedagógico do ensino de ciência, não é, quanto para a informação do público sobre um debate que é central entre cientistas que estão preocupados com suas práticas, que é um debate em torno do que a gente chama de epistemologia, ou teoria do conhecimento, que tem a ver com a nossa capacidade de avaliar quais são as condições de possibilidade do conhecimento científico. Quer dizer, o que é preciso fazer para se ter conhecimento científico, como se prova que uma hipótese está ou não está correta, e quais são as várias formas através das quais nós, seres humanos, conseguimos produzir ciência. Então, esse é um grande debate, ele precisa ser comunicado à sociedade, quer dizer, o papel da comunicação científica, que é o que a senhora Natália Pasternak e o companheiro dela, Carlos Orsi, fazem, eles e todos nós precisamos discutir isso para tornar a compreensão sobre a própria atividade científica
algo do senso comum, para que as pessoas entendam o que um cientista faz, como ele faz e quais são os limites desse fazer também. Infelizmente, no livro, ao invés de eles dois proporem esse debate, ao invés deles mostrarem algo sobre a teoria do conhecimento e como é que essa teoria do conhecimento fundamenta de maneira distinta vários campos, eles entraram num caminho perigosíssimo, que foi o da desqualificação de algumas ciências, partindo de um tipo de epistemologia, quer dizer, de um tipo de referência para avaliar a ciência, que eu diria que se identifica muito com uma espécie de neopositivismo, né, com uma ideia de que só é ciência aquilo que pode redundar em conhecimento quantificável ou provável em laboratório, né? Isso implica, na verdade, a eliminação de vários campos do conhecimento sem os quais seria possível, inclusive, entender a história da própria ciência, né? Então, eu diria que a história, a própria psicologia, a psicanálise, as ciências humanas, de uma maneira geral, são colocadas em causa por conta desse tipo de atitude, né, que revela, pelas entrevistas que estão já colocadas no YouTube, né, nas redes sociais, revela que os dois, na verdade, pouca compreensão têm sobre o que é epistemologia e sobre uma série de debates que vêm sendo travados entre pesquisadores, né, que, por conta do compromisso que têm com a produção de conhecimento científico, fazem o debate em torno da teoria do conhecimento. Então, me parece que é uma publicação com uma boa intenção, mas que prestou ou vem prestando um desserviço ao debate sobre o que é a ciência, qual a importância da ciência e quais são os seus limites também. Professor, eu li algumas notícias, né, sobre esse livro e algumas análises também, né? Eles criticam a homeopatia, a astrologia, a acupuntura, né? Eles fazem algumas críticas ali nos livros e alguns artigos que eu li, eles falam que a ideia aí desse livro, o objetivo que eles avaliam é que os autores que pretendem muito mais vender exemplares desse livro, né, do que propor realmente uma divulgação científica. O senhor concorda com essa avaliação? Olha, Dini, eu concordo, sim. Veja, eu acho que talvez eles tenham criado, de maneira até inadvertida, quem sabe, um campo novo, né, de produção literária, que é o do sensacionalismo científico, né, que me parece que o título do livro já é desqualificativo em relação, eu diria particularmente, à homeopatia, à psicanálise e à acupuntura, né? Eu acho que esses três campos do conhecimento sobre os quais já se tem pesquisas realizadas, pesquisas essas que eles não consultaram, inclusive, não é? Eles partiram já de premissas, digamos assim, que aparentemente não teriam nem discussão, e em algumas entrevistas que circulam na internet, pesquisadores, digamos, e professores tarimbados e que trabalham há muito tempo com esses campos, mostram que ao livro falta fundamento empírico para falar do que falam, né? Então é meio como dar um título sensacionalista, né? Toma para análise, eu falo dessas três áreas em particular, né? Toma para análise algumas áreas que têm já alguma trajetória de produção de conhecimento científico, né? Desqualifica e cria um problema, porque não se está tratando apenas de práticas terapêuticas, eu não vou dizer consagradas, porque na ciência tudo isso muda, mas que são tomadas sim a sério. Não são bobagens, nem são pseudociências. São campos terapêuticos ou de conhecimento que têm contribuído de maneira muito importante para vários outros campos e que a própria incorporação deles dentro de procedimentos médicos, de processos terapêuticos, passa por um crivo que é de pares.
Eu estou falando desses 3 em particular, porque os outros, de fato, vêm sendo abordados de várias, inclusive do ponto de vista sociológico, o antropológico, e para eles tem se mostrado quais são os limites, né? Eu falo principalmente da astrologia, ou dessa área eu não me recordo exatamente o nome, mas alguma coisa familiar, não é? Que alguns vêm utilizando, inclusive dentro do Poder Judiciário, de maneira, me parece, exagerada ou equivocada. Então, veja, não se trata aqui de dizer que o livro não pode ou não deveria ser publicado, nem coisa parecida. Mas o que eu queria acentuar é essa ideia de que alimenta a perspectiva de alguns, de que existe a ciência como se fosse um campo absoluto que julga todas as outras práticas. Essa atitude revela ou ignorância ou, digamos assim, certa inconsistência acerca do fato de que dentro da ciência existem vários debates importantes em torno de como é que nós produzimos conhecimento científico. Então, notem, essa mesma pessoa que tem uma enorme contribuição para o esclarecimento das questões que estavam envolvidas em torno da Covid, né? Seja da produção de vacinas, seja do uso dos tais tratamentos precoces, agora, num outro momento, partindo da mesma perspectiva, usa critérios que não são aplicáveis para a compreensão de vários campos do conhecimento, pelo fato de que existem campos do conhecimento, como das humanidades, que não são, como são da física, da química, paradigmáticos. Eles são marcados por várias formas de abordagem, e todas essas formas de abordagem assentadas em teorias, em métodos, né, e em critérios a partir dos quais é possível dizer até que ponto o conhecimento produzido é objetivo ou não. Isto é, toda a ciência é marcada por essa ideia de que o próprio conhecimento que foi produzido hoje, amanhã, se transformará, porque isso depende muito da maneira pela qual nós levantamos os problemas, da maneira pela qual realizamos as investigações, né, e como a própria realidade se transforma. Então, eu diria que temos diante de nós um novo campo, que não é a ficção científica, mas é o sensacionalismo científico, não é? Como algo que ajuda a vender livro, né? Como aqueles textos sobre coaching, né? Ou textos de autoajuda. Isso é lamentável, né? É muito triste. Não seria necessário esse tipo de, digamos assim, de abordagem ou de tentativa de sucesso editorial, né? Para pessoas que têm desempenhado um papel importante relacionado à divulgação científica.